A questão do nome aí eu não vou nem discutir, porque a maioria das pessoas que defende nomes nem sabe hebraico, então nem perco tempo. A pessoa para discutir nome tem que ter habilidade na gramática hebraica, tem que conhecer o mínimo. É o mínimo. Não precisa ser um PhD, não precisa ser um especialista, basta ser um estudioso. Você chega e fala, Yalcha, eu nem vou discutir contigo, filho. Não vou discutir contigo, porque o teu professor que te ensinou isso, ele não usa gramática hebraica. É o professor que dá datas e não se cumpre. É um falso profeta. Então eu nem perco tempo para responder os yalchianos, tá? Porque não dá, não vou gastar meu tempo com eles não, porque eles não querem aprender. Só a pessoa tem um pingo de decência de pensar o seguinte. Imagine comigo. Se eu quero aprender o português, eu procuro um professor de português. Ou uma gramática em português. Se eu quero conhecer hebraico, eu vou procurar um professor de hebraico ou uma gramática hebraica. Os caras querem falar de nome de 3.000 anos sem gramática. Não sabem a construção das palavras, raiz de palavra hebraica. Não sabe como surgiu essa língua. Não conhece a origem dela. E quer falar de Yalcha? É mais uma seita. O nome Yeshua é achado arqueologamente. Arqueólogos acharam, possivelmente a casa de Pedro, com o nome Yod Shin Vav Ain. Yod Shin Vav Ain. Para fazer Yahushua. Yahushua que eles fazem. Eles têm que usar Yod, Rei, Vav, sem o som do Rei. Só que o Rei é um som na garganta. Vocês não vão tirar isso da gramática. Um judeu ri de vocês. Ri. Por que eles riem? Porque eles sabem que a língua hebraica é gutural. Re, gutural. Het, gutural. Raf, gutural. Ai, gutural, som na garganta. Tanto que a língua inglesa, ela tem o H do inglês, ele é idêntico ao som do Rei no hebraico. E me pergunte por quê? Porque quem fundou as Américas foram judeus. Não sabia não? Judeus fundaram a América. Então, pessoal, eles querem falar de nome. Eles só, sabe, é fantasioso o que eles fazem. Mas o problema desses grupos não é isso. Se eles falarem o nome errado, mas viver a verdade, ainda dá para salvar. Porque eu não vou dizer que alguém vai ser condenado porque fala Jesus ou Jesus. Não. A salvação está condicionada à obediência. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então o senhor lá que ensina esses nomes, ele anda de bermudinha, de camisetinha, não ensina santidade, não fala do pecado, fica de conversa fiada falando de arrebatamento, dando data, não ensina a disciplina bíblica, os mandamentos, a santificação. Então grupos que falam de nome, mas não ensinam Torá, é a mesma coisa que nada. Pode falar nome hebraico, aramaico, o que você quiser. Se você não tiver uma vida com Deus, você não entra no mundo vindouro. Não entrarão no reino dos céus quem tais coisas pratica. Então o nome aqui é o de menos. Porque José, o nome dele foi mudado quando ele foi para o Egito. Ananias, Misael e Azarias, o nome deles foram trocados. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes eram adorações, formas de elogio aos deuses da Caldeia. Então você não vai ser condenado se falar o nome errado. Mas se você já sabe, você tem que falar o nome certo. Mas o ponto é o seguinte, se tiver pessoas falando Cristo, ou até próprio Jesus, ou Yeso, mas vive uma vida de santidade,
de justiça. Porque eu não posso exigir de um grego que não tem o som chiado falar Yeshua. Porque nem os próprios galileus conseguiam falar o nome Yeshua. Você sabia disso? Você não sabia disso. Porque a maioria não estuda. Os galileus não conseguiam fazer o som do Ain. Por isso coloca um A no final. Você não sabia, né? O Ain é uma gutural na garganta. Sim. Os próprios galileus falavam Yeshua. Yeshua. Por quê? Yeshua. Yeshua. Essa é a forma arcaica do nome do Messias. Quase vomitando a última letra, o Ain. Então, vocês também não estão pronunciando o nome certo. Porque não estuda paleohebraico, não estuda proto-sinaítico. Vocês querem falar o nome? Fala o nome certo. Tá? Mas não fala o nome certo. A outra coisa, fala nome, mas vida com Deus, filhão. Vida com Deus, aliança. Não adianta sair falando nomes. Eu vejo as pessoas fissuradas por nome. Nomes. Sabe que o grego, ele não consegue falar Yeshua. Não. O máximo que um grego conseguiria é Yeshua. Shmuel. Samuel em grego. A maioria dos nomes foram transformados porque não tem aspiração no grego. Vai para as Bíblias com transformações por perder o chiado. Samuel é um exemplo. Shmuel. Yeshua. Quer falar de nome? Então, o problema é que as pessoas elas ficam bitoladas. Elas ficam bitoladas pro nome. Vai santificar a sua vida. Tem gente na internet... Eu vou falar que o nome não é Yalcha? Eu já fui xingado. Peraí. Você tá me xingando por quê? Eu falei pra pessoa. Tá me xingando por... Que crente que é tu, rapaz? Vai lavar sua boca. A pessoa precisa ser doutrinado. Gálatas 5,19 para eles. 1 Coríntios 6,9. Apocalipse 22,15. Precisa ser doutrinado. Ter educação. Xingando as pessoas na internet. Já fui xingado várias vezes. Tem um monte de vídeo meu aí falando de que Yahshua não é o nome do Messias. Nunca foi. Isso é uma das maiores falsidades que foram inventadas. Isso... A Bíblia diz que o mentiroso não entra no reino dos céus. É uma mentira. Eu falo com toda... Quem inventou isso é um baita de um mentiroso. E mentira é pecado, tá? Não tem um manuscrito com essa forma. Não há. Se alguém está falando nome inventado, é mentira. E mentira é pecado. Não entrará. Não entrarão no reino dos céus quem pratica e quem ama mentira. Ok? Cuidado aí. Essa pessoa que está ensinando o nome errado, que não tem um manuscrito, não tem um documento, não há. Homens, PhDs de hebraico, homens que estudaram a vida inteira, estudaram Israel, todos são unânimes. Yod, Shin, Vav, Ain. Até a arqueologia fala disso e prova isso. Aí vocês aqui no Brasil entram nessa cultura ridícula de ficar falando nomes que não existem, sem respaldo da arqueologia, sem respaldo de documentos, sem respaldo. Querem ficar falando por vento de doutrina porque um indivíduo chega na internet de camisetinha falando. Pelo amor de Deus, gente. Cadê a consagração de vocês? Olha como que a igreja brasileira está cheia de engano. Falta de discernimento. As pessoas não têm um pingo de discernimento do que estão fazendo. Tem coisas acontecendo aí, gente. Umas aberrações. Mas as pessoas deixam ser enganadas. Eu mesmo fui pesquisar, eu mesmo fui correr atrás.
Eu tenho ferramentas para falar o que eu estou falando, não fico falando da minha cabeça. Fui procurar fontes fiéis para isso. Não é o Wikipédia não, eu tenho livros ali. Além que, acredito que a Wikipédia tem coisa boa. Mas o que eu quero dizer é que eu acho fontes de pessoas que realmente têm a capacidade para falar, estudou para isso, foi lá procurar. Não existe essas coisas. Cuidado, as pessoas estão dizendo, não pode falar Senhor. Tá, nome Senhor em português é uma blasfêmia? Em português, tem pessoas que me chamam de Senhor. É blasfêmia? Não, não é blasfêmia. Não, não. Senhor era o dono dos escravos, gente. Sabe qual é a palavra em hebraico? Adon. Chefe. É chamado de Adon. Meu senhor. Adoni, meu senhor. Adonai, meu grande senhor. Entende? Então as línguas elas se desenvolvem. Desenvolve. Agora, como que eu devo falar com Deus? Você pode usar meu pai, criador, a forma mais elegante que você queira usar. Você pode até falar, ó, Adonai, se você quiser citar a forma mais próxima do nome que não é Yal. Não, não. Yal é a forma grega, sem o chiado. Eu já expliquei isso. Yal é para quem não consegue fazer chiado. Yal, ele, pro grego, ele consegue fazer. Yahoo. O grego não faz. Não, não. Por isso que surgiu a ideia de Yal. Só que Yal, Yahoo. Ó, Yahoo. Remover o re fica Yal. Só que o problema é que não tem só Yahoo como possibilidade. Tem Yahua, Yehue, Yahue, Yeho, Yehoá. Tem várias formas. Agora, todas essas formas, o re tem som. Tanto que Yehová dá origem a, erradamente, Jeová. Eu tenho um vídeo aqui explicando como que surge Jeová. Tá bem? Mas a questão de nome é o seguinte, você falar errado, mas está vivendo certo, naquele grande dia você não vai ser condenado. Você não é condenado por falar nomes errados. Não. Isso não te condena. Se você sabe, é outra coisa. Agora, o que condena é o que está escrito lá. Mateus 5:23, não entrar no reino dos céus. Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6:9. Apocalipse 21, Apocalipse 22:15. Quem vive uma vida de transgressão, quem vive uma vida de pecado, quem não se sem santidade, ninguém verá o Senhor. Entende? Então, se você não se santificar, por exemplo, come porco, Isaías diz que Deus vai destruir quem come porco. E a palavra de Deus diz assim, santificai-vos. Na parte de comida lá em Levíticos 11, Deus está falando, se santifique. Santifique vosso nefesh. Não contamine vosso corpo. Tá? Então, é lamentável que as pessoas elas defendem nome, mas não defendem a lei de Deus, tá ok?